Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado do material passado e a gente vai meio que continuar com ele porque a gente agora vai adentrar na química orgânica. Então é muita coisa pra gente ver. Porém, antes da gente entrar na dita química orgânica, estudo da química orgânica, a gente vai estudar melhor o elemento carbono. O que ele tem tão especial? Por que ele consegue formular essas estruturas tão interessantes, tão variadas? E lembrando, recapitulando as coisas que eu falei a aula passada, tem um slide que eu já entreguei da outra vez, que o que? Nem todo elemento constituído de carbono é necessariamente um composto orgânico. Porém, todos os compostos orgânicos têm carbono na sua formulação, ou seja, na sua fórmula. Muita coisa, 60% dos compostos que tem material orgânico é constituído de carbono. Ou seja, 60% é matéria orgânica. Glicose, celulose, tudo isso, todo esse material orgânico tem carbono. E essas substâncias que eu falei agora, que são as mais simples, a celulose e a glicose que dá ATP, que dá energia para as plantas, até mesmo para a gente, para os animais. Celulose dá energia para os animais. É constituído basicamente ali de quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Basicamente, são os elementos básicos para a constituição desses elementos químicos, dessas substâncias. E são um emaranhado de carbono, ligação entre carbono, outros oxigênios, mas a gente precisa estudar um pouco mais a fundo. Lembrando, outra coisa também que eu não quero que vocês esqueçam, é que os principais, tem aquela frasezinha que eu vou tentar colocar aqui, vai, Chomps, na verdade, são os elementos principais que vão estar para a química orgânica, que estão ali mais presentes nos elementos, são os principais que vocês realmente não podem esquecer. É interessante vocês saberem desses elementos o que, professor? Por exemplo, o número atômico, que vai ajudar muito na vida de vocês, a família, que vai ajudar vocês a saberem quantos elétrons estão na camada de valência. Por favor, a gente já estudou isso, a gente viu que a família determina a camada de valência. Por exemplo, a gente vai falar aqui hoje, mas eu já vou adiantar. O nosso querido carbono, que é o que a gente vai tanto estudar, ele está localizado na família 4, na própria família chamada família do carbono. Então, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Se ele está na família 4, ele vai ter quantos elétrons? Falem para mim. 4. Eu estou igual a Dora Aventureira aqui, né? Diga mochila. Então, diga 4 elétrons. 4 elétrons. Não se esqueçam disso, por favor, ok? Pedido do professor de química de vocês. Professor, e qual o número atômico do carbono? É 4? Não, pessoal, é 6. A gente também já viu isso. Se vocês olharem na tabela periódica, vai estar lá bem bonito o númerozinho atômico. Mas a gente vai já falar mais um pouco disso. Outra coisa que eu quero que vocês fixem na mente de vocês é que os compostos orgânicos, eles são ligados principalmente por ligações covalentes. Lembrando que são ligações covalentes. Exatamente, eu escutei alguém falando que ligações covalentes são aquelas que compartilham elétrons. Diferente da ligação iônica, que é aquela ligação que a gente já viu ano passado, no finalzinho do ano passado, quando eu peguei a turma de vocês, é que ligações iônicas, eles doam, eles não querem mais esse elétron, toma para ti, eles fazem isso. Já na ligação covalente, eles compartilham elétrons. Se cair no Enem, se liguem de vez em quando cai sobre ligações, isso da química geral. Ligações covalentes e ligações iônicas. Lembra? Ligação covalente, meu Deus, eu esqueci o que é. Ligação covalente, compartilhado. Peguem esse Czinho aí da ligação covalente e fixem ele no compartilhamento de elétrons. Outra coisa importante que anotem no caderninho de vocês é que as interações intermoleculares, ou seja, as ligações entre esses átomos bonitinhos, que são essas reações entre os elétrons, os núcleos, isso se chama reação intermolecular, atração intermolecular, dentro da molécula. São predominantemente dipolos induzidos, ok?
Também existem outras reações, sim, são as de polo permanente. Professor, e quem é que faz de polo permanente? São as ligações de hidrogênio. Muita gente ainda erra falando ponte de hidrogênio, mas não é ponte de hidrogênio. O hidrogênio faz ligação de hidrogênio. Hoje a gente vai ter uma coisinha bem legal na aula, mas só daqui a pouco, viu? A gente vai ter um pequeno intervalo para vocês beber água e vai ter um negocinho aí. Lembrando mais coisas, que os compostos orgânicos são pouco estáveis, agentes externos como temperatura, pressão, eles sofrem combustão completa, incompleta ou carbonização. Por isso que quando a gente queima a celulose, a gente queima as plantas, a natureza, a gente tem o carvão. E vem aí o nome carbonização, vem do carvão. Quando a gente quer obter carvão, a gente faz o quê? Faz uma queimada ali. Por favor, queimada devida, não queimada indevida. A gente tem que proteger o meio ambiente. Então a gente obtém o nosso carvão vegetal, ok? Os compostos orgânicos, por serem moleculares, geralmente apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição baixo. Lembrem disso, anotem no caderninho de vocês. Por serem moleculares, geralmente apresentam pontos de fusão e ebulição baixo. Professor, não sei o que é isso. Lembrando que é um ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de fusão, quando a gente passa dos estados da matéria, sólido, líquido. Estão lembrados? Lembraram? Ponto de ebulição, o que é que vai ebulir ali quando eu faço a ebulição de alguma coisa? O que é que vai acontecer? Líquido, gasoso, o que é isso, professor? Pesquisem isso. Próxima aula a gente vai debater bem mais, mas eu quero que vocês pesquisem. E por que então que eles têm esse ponto de fusão e ebulição baixo? Por conta de serem moléculas grandes. Geralmente a gente tem moléculas ali, sei lá, C6H12O6. É uma molécula muito grande, pessoal, de imaginar. A gente tem 6 carbonos na cadeia principal, a gente tem 12 hidrogênios e a gente ainda tem 6 oxigênio, a gente ainda vai ter hidroxila. Essas hidroxilas, elas vão ser reativas, é muita informação, a molécula é muito grande. Então ela é, assim, digamos que ela tem uma reatividadezinha até boa, porém o ponto de fusão e ebulição dela são muito baixos. A maioria são sólidos, facilmente fusíveis, ou seja, eles se fundem de uma forma muito fácil e apresentam muitas interatividades, assim, digamos, quando estão em semelhantes. Lembrando que semelhante dissolve semelhante, apolar dissolve apolar, polar dissolve polar. Lembrem disso. Lembrando que os compostos orgânicos são compostos que geralmente solúveis em solventes apolares e insolúveis em solventes polares, como a água, ou seja, compostos orgânicos são insolúveis em água. Beleza? Demos uma boa relembrada rápida em 8 minutos. Eu ainda tentei esticar aqui um pouco menos a baladeira, mas não deu. E agora a gente vai entrar em química do carbono. Lembrando mais uma vez que carbono é um elemento não metálico tetravalente. A gente vai saber o que é esse tetravalente, mas liguem na cabeça de vocês. Carbono tetravalente. Carbono tetravalente, carbono tetravalente. Pertence à família 4A. A gente também já viu isso no iniciozinho. Exibe um número atômico de 6 átomos, e a gente também já viu isso, representado pela letra C. Tornou-se conhecido já na antiguidade, em dúvida ali o elemento básico da vida, animal, vegetal. Também a gente já viu sobre a lei vital, será? Se a gente consegue sintetizar isso no laboratório. A gente tem que saber também que uma parte significativa do carbono da natureza está na forma de compostos orgânicos, ou seja em árvores, seres vivos, sempre vai estar em forma de compostos orgânicos, enquanto os minerais podem ser encontrados na forma de carbonatos, carbetos e bicarbonatos. Deu bug? Dá uma paradinha, volta o vídeo e copia esses nomes. O carbono ele consegue formar cadeias médias e longas, de uma forma assim até muito fácil, e também conseguem se
se combinar de uma forma muito fácil, porque eles têm essa interatividade muito boa, ok? Ele também consegue se ligar com metais e não metais. Na atmosfera, o carbono pode ser encontrado em relação a diversos elementos, combinado com cálcio, magnésio, ferro, pode formar enormes massas rochosas, as calcitas, as dolomitas, o mármore, são todos ali compostos que tem carbono. Desculpa, mas a língua hoje está travada. Mas isso é geografia. Perguntem ao tio Aleph sobre o que é uma calcita, sobre os mármores, ele vai ajudar vocês. Ou simplesmente está ali dissolvido na água, está ali o carbonozinho ali tão de boas, ou às vezes não tão boas. O carbono ele tem 5 formas conhecidas, e essa arte de ter várias formas conhecidas é conhecida como alotropia, porque a gente tem o carbono, a gente tem o grafite, a gente tem o diamante, a gente tem o fulereno, e eu vou pesquisar agora, a gente tem o nanotubos e as nanoespumas, ou seja, os nanotubos e as nanoespumas são estudos recentes. Também aí os nanotubos às vezes são utilizados como a famosa fibra de carbono e não sei o que é muito caro, tá nas bicicletas, matéria do Enem. De todas as formas, a mais conhecida é obtida sob pressões elevadas, e está o grande conhecido como diamante. Professor, o diamante é um composto orgânico? Não, o diamante é um composto inorgânico, ok? Só estou falando aqui porque a gente agora está falando da química do carbono, beleza? Continuando, no seu uso industrial, o uso do carbono é feito pelo homem com base nos combustíveis fósseis. Professor, o que são os combustíveis fósseis? O mais famoso, pessoal, petróleo. O carbono tá ali, ó, no petróleo tá assim, cheio de carbono. É utilizado também por base nos gases naturais, e também é composto dos hidrocarbonetos, por meio das destilações nas refinarias. Os petróleos irá virar gasolina, querosene, óleos e bem conhecido como matéria-prima para a obtenção de plástico, enquanto o gás será usado para gerar energia elétrica de forma mais limpa. Semana que vem vai ter atividadezinha para falar um pouco mais sobre o carbono. Outro ponto importante é o ciclo do carbono. Basicamente, o ciclo do carbono ocorre quando a gente inspira oxigênio da atmosfera e expiramos na forma de dióxido de carbono. Todo mundo faz isso, como é o dióxido de carbono, CO2, que está ali um dos responsáveis o aquecimento global e pipipipopopó. Muito importante vocês fixarem isso na cabeça de vocês, que nós também somos responsáveis por fazer nossa respiração ali. Não se enganem, as plantas elas também respiram oxigênio muitas das vezes. A parte lá delas expirarem oxigênio está mais na parte quando ela ali vai fazer isso à noite, quando ela solta o oxigêniozinho dela, ok? Que é quando elas absorvem esse CO2, o dióxido de carbono, que é o ar, e transformam ele na fotossíntese e liberam ele em forma de oxigênio. Por isso que é tão importante. Tem algumas curiosidades no material de vocês, porém a gente vai para um ponto mais básico. E a gente volta direto para o assunto, na parte dos postulados de Kekulé. Lembrem muito desse nome, Kekulé. Ele era um alemão estudioso sobre química orgânica, e o nome dele era Friedrich A. Kekulé. Observou que o átomo de carbono ele tem algumas características muito particulares que é só desse elemento coringa. Ele se distingue dos vários outros elementos por causa dessas características que só ele tem. Para explicar a importância e as propriedades do carbono, Kekulé formulou 3 postulados conhecidos como postulados de Kekulé. Isso geralmente é muito cobrado e vocês precisam prestar atenção, porque eles meio que regem a química orgânica.
Esses postulados, eles são aí com base no século XIX, X e X, século XIX, e são resultados de diversos cientistas, em especial, eu não sei falar o nome dele, por isso eu vou colocar aqui, mas Archibald Scott Cooper e, claro, o próprio Kekulé, mas eu botei aí na telinha para vocês verem como é. O primeiro postulado de Kekulé, ele diz: o carbono é tetravalente. Professor, esse nomezinho lembra aquele áudio do Galvão gritando é tetra. Basicamente isso. Peguem isso como referência. O elemento carbono pertence à quarta família. Então a gente já viu isso. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 4. Para formar, assim, adquirir a estabilidade eletrônica, o átomo de carbono ele compartilha seus 4 elétrons com outros átomos. Dessa forma, diz que o carbono é tetravalente, isso é, pode formar 4 ligações com outros átomos, sejam carbono ou outros elementos. E isso é uma característica muito tida do carbono, isso é quase que uma coisa instintiva dele. Por isso que ele é conhecido como um elemento coringa, que ele faz essas 4 ligaçõezinhas. Isso tem muito a ver com uma palavra um pouco complicada, que o nome dela é hibridização. A hibridização ocorre quando o carbono ali ele se excita e ele vai ficar muito animadinho e ele joga um dos spins dele para uma outra camada. Complicadinho, né? É porque assim, a gente vai ver, próxima aula, com mais calma, o que é essa hibridização do carbono, que está nesse primeiro postulado. Porém, fica bem ficcionado na cabeça de vocês que o primeiro postulado de Kekulé, ele fala que o carbono é tetravalente, ou seja, que o carbono faz 4 ligações, os seus 4 elétrons da camada de valência efetuam ligações. Quais ligações? Covalentes, ok? Que compartilham elétrons. Segundo postulado, as 4 valências do carbono são iguais entre si, ou seja, independente de o elemento se agrupe em qualquer uma das suas partes, em qualquer um dos seus elétrons, para fazer essa ligação covalente não vai importar. Na molécula orgânica, um átomo de carbono pode ocupar qualquer dessas 4 ligações. Ou seja, se eu tiver 3 ligações preenchidas com hidrogênio, eu quero preencher uma com oxigênio. Não vai importar em qual das rotações, se eu vou estar norte, sul, leste ou oeste. Não importa. Ele vai estar ali, ele vai poder efetuar essa ligação, ok? O terceiro postulado e último, o carbono forma longas cadeias. O carbono é capaz de se unir com os outros átomos, estruturando diversos tamanhos e disposições, e recebe o nome disso de cadeias carbônicas, ou seja, o terceiro postulado de Kekulé fala que o carbono é capaz de formular várias e várias cadeias de carbono, por isso que ele forma vários elementos químicos, vários compostos. Professor, e esse terceiro? Só o carbono consegue formar encadeamentos, que é essas cadeias? Não. Alguns elementos como enxofre e nitrogênio também conseguem. No entanto, só o carbono ele consegue fazer uma diversificação maior do que a desses outros elementos. Isso porque a tetravalência do carbono ele tem essa capacidade de se ligar a vários elementos químicos e formar essas cadeias, diferentemente dos outros. Pelo número de compostos já conhecido na química orgânica, é por isso que a química orgânica é conhecida como química do carbono, porque ela também agrega várias dessas características específicas do carbono na sua constituição. Próxima aula, eu peguei aqui até o livrozinho, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai ver sobre a disposição do carbono, como é que ocorre. Eu estou usando esse livro, se vocês quiserem procurar ele na internet, eu vou deixar o nomezinho aí no grupo, então vocês podem me cobrar. Semana que vem, a gente vai ver mais a fundo. Hoje foi mais light, mas muito conhecimento para vocês pegarem. A gente vai ver classificação do carbono, que é um carbono primário, terciário, secundário, quaternário. A gente vai ver o que é um carbono saturado, insaturado. A gente vai ver as cadeias de carbono, fechada, cíclica.
E para a gente já entrar no assuntozinho de nomenclatura dos compostos orgânicos, para a gente conhecer os nossos compostos orgânicos, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Anotem as dúvidas de vocês para a próxima aula, vocês já tiram, podem mandar para mim no privado, quarta-feira, hoje, e eu vou responder a maior parte das dúvidas de vocês. Porém, hoje a gente não tem atividade, todo mundo liberado, porém assista esse vídeo com muito carinho e faça as anotações necessárias. Se tiver rolado alguma duvidazinha, dá retorno no vídeo e assiste ele de novo. Ele está bem sintetizado, assiste ele dando uma olhadinha no material que eu vou enviar para vocês, copia no caderno, se puder, imprime o material que eu enviei para vocês, porque tá um resumão muito bom e com várias dicas sobre o Enem, ok? Um forte abraço e espero que vocês tenham gostado da aula.